Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nessa noite. Uma noite de paz, uma noite de amor, uma noite de grande elevação espiritual. Que todos vocês, todos os aqui presentes, consigam receber tudo aquilo que vocês vieram buscar aqui nessa casa. E nós sabemos, sempre que nós adentramos a casa espírita, nós já estamos sendo auxiliados, nós já estamos recebendo os eflúvios que são necessários para a nossa elevação mental e espiritual. Então, com a mente serenada, com o coração também sereno, recebamos os eflúvios que são espargidos sobre todos nesse momento. Hoje nós teremos a nossa reflexão, a palestra com a nossa companheira G, mas antes de darmos lugar a ela, vamos juntos entoarmos o hino da casa. Praz a Deus, Senhor. Praz a Deus que a sã doutrina que nessa casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante. Em bruto não luz não brilha, em bruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações. Livra-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, Senhor. Nossa companheira G. Gratidão. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente no coração de todos nós. E nós resolvemos abordar um assunto essa noite, manutenção vibratória em tempos de crise. E por que resolvemos assim? Podíamos falar de outros assuntos, mas a manutenção vibratória é tão importante nesse momento que a gente tem recebido criaturas pedindo amparo, pedindo consolo, enfim. E a gente percebe que são criaturas que estão que mantinham essa vibração regularmente, que estavam bem.
e que nesse tempo estão se sentindo em desequilíbrio, estão manifestando vários tipos de sentimentos que anteriormente não sentiam. Então, por isso a gente decidiu mostrar um pouquinho da história e depois falar que nós podemos manter essa vibração, manter a manutenção vibratória, mesmo nesse tempo de crise e até com uma certa tranquilidade. Então vamos lá. Como fenômeno do próprio progresso cultural, em A Gênese, no capítulo 18, em 1868, Kardec nos assevera o seguinte, que a humanidade, reparem que é 1868, tá? O livro foi nessa época. Kardec assevera que a humanidade passaria por uma prova e uma grande mudança de valores, valores que seria abandonar a Terra, que já estava convulsionada, e a situação ética, moral mudaria completamente e nos chamaria a um outro momento. E nós chamamos a situação que nós passamos agora, nós estamos numa situação, a Terra, ética moral, que é a prova e expiação que é tão comentada. Alguns falam lugar de dores, né? As tradições mais antigas se referem à Terra como um vale de lágrimas, a gente ouve, tem até música, né? A esse respeito. E tem uns que falam que isso aqui é um verdadeiro inferno. Porém, nada disso. Não tem sentido isso, né? A Terra como escola, ela é um educandário de valores, onde, obviamente, para se educar a gente tem alegrias e tem tristezas. Estamos nesse processo de mudança um pouco mais severo neste momento, porque estamos em vias de mudança planetária, ou seja, para mundos de regeneração, o que faz com que a gente tenha que pensar mais, tenha que trabalhar mais, tenha que se esforçar um pouco mais, né, para poder manter a vibração. E nos planos de regeneração, nós, enquanto criaturas humanas, sairemos melhores, pelo menos essa é a intenção, e com valores éticos superiores às nossas tendências negativas. Isso é exatamente o processo que nós estamos passando. E isto, na verdade, sempre ocorreu, desde os primórdios. Os gregos afirmavam que são crisas, ou seja, crise. A palavra crise significa que antes de um grande salto vem um grande problema, né? E essas crises nos ajudam a evoluir. Só isso, simples assim, muito simples, sem alarde, sem muita complicação. Enquanto tudo está muito calmo, a gente nem percebe todo esse processo acontecendo. Mas agora que estamos em crise, a gente percebe esse processo nos influenciando diretamente nas nossas tomadas de decisões mesmo. Então, essa crise inesperada, né? Uma crise sanitária que veio através de um vírus extremamente nocivo, de difícil controle, mas porém providencial. Ela veio na hora certa, na hora que precisava mesmo, na hora que estava no ponto de chamar todas as criaturas do mundo para os valores do ser. Ninguém estava se importando muito com isso, né? Estava todo mundo muito acomodado, na verdade. E a doutrina dos espíritos encara como fenômeno natural, ou seja, fenômeno natural
que de tempos em tempos somos chamados a despertar, seja através de alguns desses fenômenos, né? Seja em outros fenômenos que já precederam a esse. Então nós vamos ver alguns desses fenômenos que servem para resgate coletivo, outros para um alerta geral, né? Apenas um alerta. Alguns desses fenômenos que antecederam a esse que nós estamos vivendo, eles foram controlados com vacinas, né? Outros só tiveram uma mudança em decorrência de mudanças sanitárias, né? Que a grande maioria das infecções, né? Elas são em decorrência de saneamento básico, de falta de higiene. A maioria ela se manifesta dessa forma e ela vai proliferando em decorrência disso. Então, é justamente essa conscientização e outras que nós vamos ver também, que só tiveram um freio à medida que as autoridades foram dando consciência à população. A gente vê e a gente tem muitas prerrogativas a respeito desse fenômeno que estamos vivendo, que é a Covid, e a gente fala assim, nossa, mas isso nunca aconteceu. As atitudes que algumas pessoas têm não têm sentido de ser hoje. Não, aconteceu tudo lá atrás, do mesmo jeito, não foi muito diferente. A época era outra, né? Os nossos meios de comunicações mais restritos, mas do mesmo jeito, da mesma maneira. Tivemos problemas, se não piores, né? Mas iguais. Tudo igual que nós estamos vivendo nesse momento. Então vamos ver alguns já sabem quais foram e outros então nós vamos estar recordando, né? Então, o que afetou o mundo? A varíola. A varíola, ela foi registrada por José de Anchieta, aqui no Brasil, em 1568. E a varíola, o vírus da varíola, ele também trouxe muitas perdas, ele também trouxe muitos transtornos, né? E, na verdade, nessa época, a capital do Brasil, acho que um pouco depois, era no Rio de Janeiro. E foi pegando, então, o que mais pegou mesmo e que teve bastante perda e a contaminação geral foi justamente no Rio de Janeiro, nessa época, em São Paulo. E o saneamento básico nessa época era nada, era completamente nada, ruas muito estreitas, com esgoto correndo ao ar livre. Então, uma porção de coisas que na verdade só propiciava essa infestação. Bom, Oswaldo Cruz, o cientista que trouxe muitas descobertas, e inclusive é o fundador da Fiocruz, né? E no campo das vacinas, ele foi o que mais se destacou, na verdade. E ele só foi descobrir, através de estudos, a vacina da varíola, que surgiu em 1804. Ou seja, e nessa mesma época já tinha questionamentos a respeito de como essa vacina tinha sido desenvolvida e na verdade ela foi desenvolvida através de um animal também, e teve a revolta da vacina. O povo saiu na rua no Rio de Janeiro, teve muitas mortes nessa época, porque ficaram revoltados, porque não iam tomar vacina, porque não confiavam nessa descoberta. E então, pra você ter uma ideia, que nós vivemos com esse vírus da varíola durante todo esse período. E, claro, né, com muitas mortes, né? Com muitas pessoas tendo que fazer mudanças em suas vidas, né, nessa época. Enfim, um prazo muito longo. Depois nós tivemos a gripe espanhola,
em 1918, né? E foi nessa época que ainda ocorria a Primeira Guerra Mundial. E a gripe espanhola foi trazida justamente por soldados que vinham da guerra, né? E trouxeram esse vírus com eles, o que foi assim uma disseminação total, foi espalhando. Nesse tempo, nós tivemos assim quase 1/3 da população foi disseminada. E daí as autoridades da época também contribuíram em não divulgar a gravidade desse vírus da gripe espanhola. E por isso mesmo que teve uma transmissão em massa, né? E também tivemos essa perda significativa. E sempre assim, sempre se colocando o poder, né? E aqueles equilíbrios. Nessa época também teve fechamento de comércio, também teve fechamentos de escolas, também teve tudo que nós estamos vivendo agora. Tudo. A mesma coisa. Rio de Janeiro realmente foi o que mais sofreu nessa época, né? E depois, tardiamente, muito tempo depois, porque a gripe espanhola não descobriu na época, não foi descoberta uma vacina para interromper o processo, mas muito tempo depois, aí descobre-se, né, que o vírus era a mutação do H1N1, que é o nosso vírus da influenza hoje. Mas isso demorou muito tempo. E a gripe espanhola, ela só teve assim, falou-se que ela encerrou naquele tempo, não porque teve vacina, não por nada, mas simplesmente porque é feito uma escala, né? Morreu tantos, não morreu, amanhã não morre nenhum, tal, tantos infectados, e foi diminuindo o número. Mas eu acho que é porque já estava 1/3 da população tudo danada, eu acredito que já estava bem ruim. Então eu acredito que realmente, ou também tem esse detalhe, as autoridades, elas também faziam vista grossa, né, na publicação. Bom, até tem um jornal, o Globo, dessa época, que ele fala muito sobre esse assunto. E ele fala assim com uma certa revolta mesmo, sabe? Da falta de informação para a população. Depois nós tivemos a peste negra. E a peste negra foi em 1899. Esse vírus chegou até o Porto de Santos, né? Ele era o maior porto da época e foi a porta de entrada da peste, início já do século XX, e ela era a peste negra ou bubônica. E o bubônica, tem gente que confunde o nome, mas a bubônica porque ela, além de pegar as vias respiratórias, ainda ela formava umas bolhas muito grandes e depois estourava e ficava umas feridas, né? E ficava bem complicado, então daí denominaram dessa forma. Novamente chamando a atenção das autoridades às necessidades de saneamento básico, porque, como eu já disse, o esgoto escorria a céu aberto, né? E a população tinha que dividir o espaço, na verdade, com roedores, né? Então vocês têm noção que a coisa era extremamente complicada. Nós estamos no lucro, vamos pensar bem. Nós já lucramos bastante, já caminhamos bastante, né? Então a gente já está bem. E então a contaminação era muito rápida. Por quê? Porque era através de uma pulga. Essa pulga, ela mordia o fulano estava contaminado. E ela mordia os bichinhos também. Que se o bichinho também, se a pessoa tivesse contato com ele, passava também e ficava contaminado. Agora você imagina num lugar onde não tem saneamento básico, onde é pulga que não acaba mais. Eu não imagino pulga hoje. Eu não consigo imaginar, né? Agora você imagina, eu sei que ela é pequenininha, uma infestação de pulga era um absurdo. E ela que transmitia, então, tranquilamente. Então, o que acontecia? Ela transmitia porque infectada com o bacilo, né? A pessoa nem percebia,
sem higiene, sem nada, ela ficava contaminada. Bom, então a gente vê que tem muita referência. Depois nós temos o ebola. E o ebola surgiu na África já em 1976, né? E chama novamente, chamando a atenção de todos nós, na verdade, né? A atenção para aquele povo sofrido e tinha ainda que enfrentar mais esse fenômeno do ebola. E chama a atenção do mundo para aquele povo que já com provas tão difíceis, né? E a gente que sabe que são necessárias e providenciais, mas chama a atenção do mundo para que socorresse aqueles nossos irmãos, porque são nossos irmãos, né? E que com muita dificuldade de ajuda. Então o ebola foi um despertar nesse sentido. Depois nós temos lá a AIDS nos anos 80. A AIDS, ela funcionou como um freio. Esse foi como um freio sexual e um alerta para as drogas injetáveis. A época do rock and roll, então as drogas estavam em alta, né? E o sexo já não tinha mais, era muito desregrado na época, né? Bom, não sei se agora mas na época era muito desregrado e sem prevenções. Então é óbvio que o Criador ia dar um jeitinho, né? Ia dar uma puxadinha de tapete no povo. Peraí, vocês estão achando que isso aqui é festa, né? Então vamos frear vocês. Então o vírus da AIDS foi um freio para a população em geral mesmo, né? Porque teve em todos os cantos do globo, né, a AIDS. Ou seja, o vírus HIV, né, imunodeficiência humana, ou seja, a queda das defesas, né? E esse vírus, ele foi encarado assim, como um fantasma. O vírus da AIDS foi encarado como um fantasma que assombrou a década de 80. Assombrou, pois a doença conhecida era cercada de preconceitos, a falta de informação sobre como se dava a transmissão, além das dificuldades de tratamento, né? Então, ela só foram tomar uma providência após cerca de 11 mil mortes todos os anos. Daí que foram tomar uma providência. Né? Aí que começou então o que? As campanhas de conscientização. E uma das campanhas, ela tinha um slogan, uma campanha preventiva, ela tinha um slogan que dizia assim: quem ama, cuida. E que daí veio a conscientização e a descoberta então de alguns medicamentos para ter um controle, porque inclusive crianças, né, nasciam já com a mãe que tinha AIDS, já nascia criança, né, com o vírus, então era bem complicado. Então, falamos tudo isso, eu acredito que muitas pessoas já sabiam. Esses fenômenos, na verdade, a gente encara como fenômenos da natureza, né? Na natureza geológica, mas para efeitos morais, que são naturais. Fácil de entender, não é difícil de entender não. Porque quando tudo está tranquilo, a gente se acomoda. A gente até dorme na cadeira, né, Marcos? Quando tudo está tranquilo, a gente se acomoda. Quando falta uma meta, um objetivo, a gente entra em transtorno emocional. Faltou meta, faltou objetivo. Estou lá, quietinho. A gente cria depressão, na verdade, quando tudo está quieto. Cria, porque não tem o que fazer. Mas quando surge uma dificuldade, os nossos valores, eles começam a se firmar na busca de uma solução. Aí que a gente começa a trabalhar. Aí que a gente põe o tico e teco aqui para funcionar. Aí que a gente vai buscar a solução. Porque enquanto está tudo quieto, não acontece nada. E olhe, é durante as guerras,
que o mundo infelizmente mais progrediu. Muito mais. Porque as indústrias trabalham em favor da paz. Mas é durante a paz que nascem as guerras. Então, olha só, durante a paz nascem as guerras. Porque esse mundo aqui ainda não é para se viver totalmente em paz, é um local de prova e expiação, né? Então há necessidade de luta, não tem como a gente fugir disso, tem necessidade de luta. Nós estamos vivendo um momento de crise que infelizmente ainda está longe de acabar. E quando acabar, nós seremos melhores, com certeza. E nós teremos feito ajustes que foram providenciais na nossa vida. Foram providenciais esses ajustes. Não tem como não ser. Hoje a gente fica reclamando, a gente reclama, mas são ajustes extremamente necessários para a nossa evolução. Então, a gente na verdade está vivendo um momento de transformação, isso nós já sabemos, e de adaptação. É o novo, isso assusta, mas é novo e a gente tem que se adaptar. Tudo que é novo nós vamos ter que aprender como fazer, não tem jeito de ser diferente. Porém, há um grande número de criaturas, e a gente fala grande porque é grande mesmo, gente. Vocês, assim, não sei se vocês têm noção, mas é enorme o número de criaturas que ainda permanece adormecida. Sabe quando tá paradinha, em stand-by, né, que fala? Sou muito boa disso não, hein? É isso? Paradinha, né? Então é isso, tem um monte de gente que tá assim. Ali, ó, boca aberta, ainda não acordou, viu? Peraí. O que é isso? O que tá acontecendo? Né? E não fazendo absolutamente nada, muito pelo contrário, ainda favorecendo através de disciplinas e criando outros tipos de doença num desequilíbrio tamanho que parece até que deram férias para o Criador. Deram férias. Agora eu vou ficar recluso, não saio daqui da minha redoma, não faço absolutamente nada, mas só fico criando mentalmente um monte de bichinhos que vão contaminando a minha vida. Mas tem um monte de gente assim. E a gente sabe disso porque em todas as casas espíritas tem gente pedindo socorro, tem gente pedindo ajuda, tem gente em total desequilíbrio, que não consegue encontrar o ponto do equilíbrio, que está perdido totalmente. Isso só cresce, só cresce, só cresce. Não entenderam que nós estamos em guerra. Providencial, guerra. E isso exige que a gente faça uso de todas as ferramentas que temos à nossa disposição para a manutenção vibratória. Não só a nossa manutenção vibratória, mas a manutenção vibratória de todos. Todos que convivem conosco, todos que vêm até nós para pedir consolo, para pedir alívio, para pedir orientação. Mas aí você ouve assim, mas eu não estou fazendo nada porque os centros espíritas estão fechados, né? Estão atendendo só em sistema de emergência, né? Pois é necessário atender às normas sanitárias para a proteção de todos, e é assim que os centros estão funcionando. Não tem outro jeito, está funcionando dessa forma, mas está funcionando, e a ferramenta que nós temos, né, que é a internet, também está produzindo efeitos já tem mais de um ano que nós estamos trabalhando nesse mesmo sistema, então está na hora das pessoas acordarem. Funciona, claro que funciona, é só querer fazer uso. Mas e daí? Tanto tempo participando dentro da casa espírita, de uma forma dita normal, com palestras, tomando passes,
batendo ponto, né? Casa aberta, todo mundo batia o ponto, recebendo a troca fluídica, sendo atendido pela espiritualidade, recebendo orientação de todas as maneiras. E daí? O que nós fizemos com tudo isso? Não faço uso dessa ferramenta? Não vou usar porque eu não posso ter ninguém para me orientar? Nós somos criancinha agora? Nós já somos adultos, gente. E está na hora de agir como tal. Então, quando a pessoa vem e me diz assim, que ela não está bem, mas eu entendo que ela tem essa ferramenta, eu até acolho. Mas eu digo, olha, precisa fazer sua parte. Sabe por quê? Quando tudo, antes da pandemia, quando tudo parecia normal, também as pessoas tinham dificuldade de fazer sua parte. Recebiam orientações, eram aconselhadas a estudar, eram aconselhadas a crescer o seu intelecto para poder ter um livre-arbítrio mais expandido, para poder ter opções de solução para os seus problemas, mas também não faziam nada. Então agora é extremamente natural, e é natural, que não consiga manter a vibração, que tenha desequilíbrio sério, que tenha desassossego. O momento agora é de reclamar, não é de revolta, não é de questionar se o governo está certo, está errado, se fez certo, se fez errado, se é bom, se é ruim, pouco importa. Cada um vai responder pelos seus atos. Lei de causa e efeito, cedo ou tarde vai responder. Não é da nossa alçada. E a gente fazendo isso não contribui com nada também. A única coisa que a gente faz, ficando numa reclamação eterna e acumulando um monte de sentimentos desnecessários, vamos dizer de passagem, a gente só contribui para baixar a nossa imunidade. E daí sim fica doente. E daí adoecer. Ah, mas eu nem abusei, mas mesmo assim eu peguei o vírus. Pegou, sua imunidade estava lá no chão. Nós estávamos conversando antes do início da palestra e a gente falou sobre, nós tomamos uma vacina, a vacina lá do Criador. E é essa vacina mesmo, essa vale mais até. Não vão deixar de tomar vacina, é necessária também, gente, não é isso. Olha lá, palestrante falando que não precisa tomar vacina, precisa tomar vacina, né? Mas nós precisamos ficar vacinados espiritualmente, para que isso concorra, para que a gente evite estar em contato com o vírus. Quanto mais a gente evitar, tanto melhor. Tanto melhor. Podemos mesmo assim adoecer? Sim, mas o enfrentamento é diferente. As consequências dele no nosso organismo, estruturado, com muita energia boa, é completamente diferente. Uma coisa é a gente vivenciar uma doença completamente sem estrutura espiritual, sem nenhum tipo de base espiritual. Esse enfrentamento é muito mais complicado. Outra coisa é você enfrentar estruturalmente, espiritualmente abastecido. Nós somos uma usina de energia. E daí, mas eu estou em casa, e daí eu não sei usar as ferramentas, e eu não posso mesmo ir ao centro, eu tenho um monte de comorbidades, e eu tenho dificuldades de estar mesmo, estou me preservando, tal, e não posso ir de jeito nenhum. Tudo bem, mas participa dos trabalhos que tem online. Todas as casas espíritas estão com trabalhos online. E trabalhos do mesmo jeito do presencial, mesma coisa. São palestras, são orientações, são trabalhos de estudo que só vêm a fortalecer o indivíduo, vêm abrir
o indivíduo para a vida, vem um monte de soluções, mas nem nisso. Quer dizer, eu só fazia quando era fácil, quando era confortável para mim. Eu não vinha só passear, eu não vinha fazer nada. Então é bem isso. É claro que a gente sabe que tem um monte de criatura que nem conhece, que não sabe disso. Não sabe disso. Mas nós que já temos esse entendimento, temos que estar forte para poder acolher realmente, para poder orientar nesse sentido. Orienta. As pessoas me ligam e falam assim, olha, o centro está aberto? Eu falo, não, trabalhando em sistema de emergência. Todos os centros trabalhando em sistema de emergência. O senhor precisa? Olha, eu estou passando mal, meus negócios estão ruins. Eu falei, nossa senhora, os negócios estão ruins, né? Eu falei, é difícil o negócio ficar bom daí, quer que Deus arrume o negócio. Mas enfim, meus negócios estão ruins e tal, e eu preciso de ajuda. Meu amigo, o que eu posso fazer? O trabalho de vibração começa a tal hora, coloca o seu nome, mas eu espero que minimamente você esteja sintonizado nesse período de tempo com a gente, porque a espiritualidade não vai fazer milagre, ela vai te ajudar, mas tem que partir de você essa sintonia. A sintonia tem que vir de você. E as ferramentas que nós temos também são ferramentas de autocura, gente. Autopasse. Ah, mas eu preciso ir no centro, porque eu preciso tomar uns passes. O autopasse funciona. E funciona até por criaturas que ainda não passaram ainda por conhecimento de como ministrar um passe. Hoje em dia tem muito esclarecimento a esse respeito. E o autopasse nós podemos nos aplicar todos os dias. É simplesmente concentrar-se na oração, relaxar por alguns segundos e pedir ajuda dos amigos espirituais, que eles estarão prontamente lá. É só sentir, é só se permitir receber. É ficar quietinho alguns instantes e a gente vai perceber a energia fluindo sobre nós. Mas eu tenho que fazer minha parte. E ele funciona muito como troca energética. Nós, infelizmente, na nossa labuta diária, em contato com, hoje nem tanto, mas no trabalho, com um monte de gente, a gente vai absorvendo energias densas, porque nós estamos vivendo um momento de crise, de todas as maneiras, aonde a vibração planetária está extremamente densa. Então a gente não tem como, muitas vezes a gente vai absorvendo essa densidade, essa energia mais densa e não sabe como lidar com isso. O autopasse, ele faz com que a gente reequilibre de novo. Ah, mas eu vou só esperar o dia? Não, porque se eu posso fazer isso. É simples de fazer, não tem segredo. Não precisa ritual nenhum. É só se colocar em prece, relaxar por alguns minutos e a espiritualidade vai estar ali. Você pediu, você chamou por isso. Nós temos o recurso da água fluidificada, gente. Ninguém usa. É raro as pessoas que usam água fluidificada. É raro. Sabe aquele copinho que a gente toma ali? É fluidificada. Ah, mas alguém foi lá e fluidificou? Não, a espiritualidade cuida disso. H2O. Extremo condutor energético. A água é um dos maiores condutores de energia. E a gente desperdiça esse recurso. Tá ali, é fácil. As nossas mãos, se vocês fizerem assim e forem distanciando um pouquinho, ó, faz esse movimento, vocês vão perceber. Vai percebendo que vai esquentando. E não tá calor não, vai esquentando. Olha lá, as crianças estão fazendo, os adultos tudo parado com o braço cruzado. Então, olha lá, vai fazendo esse movimento, vai percebendo o calorzinho que vai dando na mão, não é? Vai esquentando. Sabe o que é isso? Energia.
E a gente pode fazer isso na água. Quando a gente coloca a mão ali ao redor da água, essa energia que a gente produz, e nós somos uma usina de energia, todos nós temos um potencial que a gente desconhece. A gente vai fluidificando e a gente vai mandando essa energia boa dentro daquela água, que se transforma num elemento curativo para a nossa alma e para o nosso corpo físico. Durante a noite, deixar o copinho lá, faz a prece, mas não deixa o copo e abandona, não é isso. Tem que ter sintonia, gente, tem que ter sintonia. Deixa o copinho, faz uma prece e pede para a espiritualidade. Meus amigos, só isso, sem muito palavrório, do coração só. Meus amigos, venha até a noite, passe por aqui e ponha o remédio necessário para aquilo que eu preciso, para o meu equilíbrio físico, meu equilíbrio mental, para equilibrar minhas emoções. Ele vai colocar, eles vão fazer, mas a gente tem que usar. Se a gente não usar, não acontece. E simples, é muito simples, gente. Orações direcionadas, não aquele palavrório automático, mas orações diretas. Meu pai, meu amigo aí espiritual, a minha necessidade você conhece, então me dá força, me dá equilíbrio, me dá serenidade para que eu possa resolver, me intua necessariamente para que eu tome decisões corretas. Ferramenta fácil de usar e porém muito pouco usada, muito pouco. Educar a mente. A nossa mente, ela é invadida por diversos tipos de pensamento durante o dia todo e até a noite. A gente tem que começar a educar. Esse pensamento não me pertence, esse pensamento é bom. E vai fazendo essa seleção. Se a gente pegar uma folha de caderno e durante o dia a gente marcar todos os nossos pensamentos, esse é bom, esse é ruim, a gente vai ver quantos nós tivemos de bom e de ruim. E daí a gente vai selecionando isso daí. É uma educação da mente. Habitua a mente a ficar só com aquilo que vai fazer bem. O que for lixo, cancela da mente, deleta da mente. Esse pensamento passou por aqui, não é meu, não quero você. Simples assim, é simples demais. Educar o pensamento é muito simples. Cuidar do físico, sem cometer excessos, né? A gente percebe que nesse tempo a gente está cometendo excesso de toda a natureza, né? E por isso então vai ter consequências. Então, cuidar do físico, fazer caminhadas, dá para fazer. Ah, mas não dá para mim em tal lugar. Não importa, inventa outra coisa diferente, alguma coisa que seja agradável. Não vai fazer também porque, eu preciso fazer, não, que seja agradável, que traga bem-estar, que traga leveza. Não vai fazer à toa. Aproveitar o tempo. Tem muita gente que está com tempo sobrando. Eu falei que eu não tenho tempo sobrando. Na verdade, para mim está faltando. Eu falei que eu estou querendo minha vida de volta. Mas, porque eu tinha mais tempo. Agora eu estou sem tempo. Em plena pandemia eu estou sem tempo. Então, aproveitar quem tiver tempo disponível para ganhar mais conhecimento. Ampliar. Não gosto de ler. Realmente, os livros no centro tá tudo paradinho, dá até dó de ver, né? Antes a gente ia para ganhar conhecimento, assim, que ir lá pegar o livrinho e ficar ali, né? Ai, Glória, tirei do papelzinho que você marcou, agora nem sei qual é. Então, assim, tem que ler, né? Ler mesmo, interpretar bonitinho. Hoje não. Hoje tem canais muito interessantes de se ouvir. Mesmo quando está fazendo alguma tarefa, que são tarefas que a gente faz no automático, é simples. Você fica ouvindo e vai absorvendo aquele conhecimento. Não desperdiça o tempo para ouvir besteira. Ou para ouvir informação que só vai fazer com que a gente fique triste, fique desequilibrado, fique com raiva, desenvolva sentimentos menores. Não, aproveita o tempo.
e com isso também amplia o nosso intelecto, né? Promove, a gente vai modificando, vai promovendo a nossa reforma íntima. E aos médiuns, gente, aqueles que já trabalhavam, eu não podia deixar de falar, estou quase estourando o horário, né? E os médiuns, né, que a gente não podia deixar de falar, os médiuns tinham uma rotina de trabalho, uma rotina. Então tinha trabalhos X em todas as casas, de estudo e trabalhos mediúnicos, obviamente, e os médiuns então aproveitavam para trabalhar e fazer uso da ferramenta, né? Dessa ferramenta que é a comunicação, a mediunidade, que é a comunicação entre os dois planos. Porém, você não deixou de ser médium porque não tem tantos trabalhos das quais a gente possa participar. Nós não deixamos de ter a sensibilidade, ela não desapareceu. Dá para se usar, nós somos médios 24 horas. Ninguém é médio só na hora do trabalho, gente. E ninguém para ser médio tem que só ter a comunicação e daí eu me denomino médium. Não. Tem outras formas de usar a mediunidade. Tem outras formas de usar ela de uma maneira que a gente possa fazer a troca energética tão necessária no médio ostensivo, porque é aquele indivíduo que absorve muita energia do todo, de uma forma geral, mas trabalhando intelectualmente, usando a intuição. A intuição você usa 24 horas por dia. A intuição no sentido de auxiliar, de amparar, de tomar decisões melhores. Tem como fazer isso? Não tem desculpa para dizer que eu estou em desequilíbrio porque eu não estou participando ativamente de todos os trabalhos. Isso não é desculpa, gente. Não é desculpa. A fraternidade. Quando a gente coloca isso em ação, é o amor ao próximo em ação. E quando você vê que você faz algo para o outro através dessa ação, você já está recebendo antes de fazer, antes de promover isso. Você já está sentindo os benefícios. Isso tudo dá para fazer. Não tem desculpa. Para manutenção. Evangelho no lar. Ah, mas eu fiquei isolado. E daí? Faz sozinho. Não precisa de ninguém para fazer. Já vai ter um monte de gente junto ali fazendo. Faz sozinho. Ah, mas eu tô ruim, tô com Covid. E daí? Você nunca ficou doente? Nunca teve que fazer sozinho? Faz sozinho. Muita gente faz sozinho. É a manutenção vibratória do nosso lar. Na hora do evangelho, naquele compromisso que a gente tem com a espiritualidade, toda a egrégora do nosso lar fica iluminada. É retirado todas as formas de pensamento, todos os miasmas que nós mesmos trazemos para dentro de casa. É trocada essa energia para que haja harmonia dentro do lar e, consequentemente, a gente possa viver bem dentro daquele ambiente. Sem contar que o Evangelho permite, né, todas as criaturas a dar assistência aos espíritos que vêm ali através da orientação do Evangelho, gente. Eles são orientados. Então, além de tudo, socorremos. Temos que entender, gente, que nós somos seres capazes. E nesse momento é extremamente importante para a nossa manutenção vibratória, para nosso equilíbrio emocional, espiritual, físico, que nós façamos isso, uso das ferramentas constantemente, com persistência. Em tempos difíceis, na verdade, que a gente mostra que nós podemos colocar em prática
as nossas capacidades. Todos nós temos. Lembra lá da parábola dos talentos? Todos nós temos talentos. É a hora de colocar em prática isso. É a hora de confiar. É a hora da gente começar a organizar as nossas emoções, de usar a razão. Raciocina com lógica e a gente vai ficar bem. Na verdade, é a hora de transformar tudo, gente, tudo. Não é só a nossa intimidade, o nosso fórum íntimo, não é isso. É a hora de transformação geral. E nada vai ser como antes mesmo. Nada. Graças a Deus, né? Que não vai ser como antes, né? Vai ser melhor. Vai melhor, vai ser muito melhor, né? É só a gente se esforçar um pouquinho. É só a gente entender que, na verdade, nós somos pessoas que o Criador pode contar. Nós não somos qualquer pangaré, né? Nós somos cavalo de raça. Somos cavalo de raça, a gente não é qualquer pessoa. A gente já caminhou muito, vocês viram por tudo que a gente já passou. Você acha que a gente não estava lá? Acho que estava. Já estivemos em outros da mesma forma. Aí quem será que a gente foi? Né? Então, entender que nós temos esse potencial, essa capacidade de autocura para manter a nossa vibração. Tenho 5 minutos, eu vou ler aqui. A Glorinha tinha separado aqui e eu tinha lido antes e achei muito bom para a gente finalizar. Vives a vida que elegeste, construída a partir de ti mesmo, por meio da irradiação de sua vida interior. Encontras as circunstâncias atraídas por sua identidade energética, recolhendo os frutos e os efeitos das causas que determinastes por teu livre-arbítrio. Percebes que em tuas células, as forças das correntes magnéticas que te harmonizam ou te desequilibram como reflexo natural do teu campo mental e emocional. Vives, pois, o que constróis, sem vitimismo ou punição, pois que a seu lado se agrupam aqueles que respiram o mesmo halo mental e emocional que cultivas, fortalecendo-te o ânimo ou abatendo-te conforme a natureza da sintonia espiritual. Assim como constróis, modificas a todo instante a que em ti atua, vibra, vive. Mentaliza, pois, a paz e a harmonia que desejamos imprimir ao universo afetivo e mental, permitindo que esse movimento seja força renovadora em ti. No entanto, não fiques preso apenas ao benefício da hipnoterapia reconstrutiva. Viaja a teu coração numa introspecção sadia, a fim de reconheceres os erros fundamentais ante a ordem e a lei divina, predispondo-te ao reequilíbrio e à reparação por meio do alto e do holo perdão, do amor sentido, vibrado e vivido, convertendo a alma e a vida para a sintonia com a força do belo e do bem, a fim de que conquiste a saúde do corpo e da alma. Assim seja. Muita gratidão. Deixa eu tirar tudo. Gratidão, nossa companheira AG, pela excelente explanação da noite. E agora passaremos ao segundo plano, o segundo trabalho dessa casa, que são os passes.